Boa noite a todos e todas. Queremos aqui cumprimentar cada um de vocês que hoje são alunos aí, né, cursando o nosso curso Irriga Web, capacitação online em uso e manejo de irrigação. Meu nome é Fredson Ferreira Chaves, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho aqui na Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, e hoje um dos coordenadores das capacitações online da Embrapa Milho e Sorgo. Nós estamos aqui com uma série de 3 lives do Irriga Web, com o objetivo de sanar dúvidas de vocês que estão hoje cursando o Irriga Web, né? Então, esta é a nossa primeira live, que nós vamos tratar das 4 unidades do módulo 1 da capacitação online em uso e manejo de irrigação. Desde já, nós agradecemos a cada um de vocês que topou o desafio, né, de fazer esse curso Irriga Web, que é a nossa capacitação online em uso e manejo de irrigação. Além dessa live de hoje, dia 17 de setembro, nós vamos realizar mais 2 lives, essa com o objetivo que eu acabei de destacar, da gente tratar de dúvidas de vocês em relação ao primeiro módulo, e a próxima live será no dia 15 de outubro, onde que nós vamos tratar das unidades do segundo módulo. E a última live, já quase encerrando o nosso curso aí, né, como o calendário do curso, ele começou no dia 17 de agosto e vai até o dia 11 de dezembro, então no dia 3 de dezembro, nós teremos a nossa última live do curso online em uso e manejo de irrigação. Nós queremos aqui nesse momento, né, como nós já falamos, agradecer a cada um de vocês. Eu acho que é uma oportunidade aqui que a gente tem com vocês hoje, de vocês sanarem dúvidas que porventura tiveram aí ao longo desse primeiro módulo, de realização do primeiro módulo. Esperamos que a maioria de vocês já tenham concluído o primeiro módulo do Irriga Web, né? E que aqui é o momento de tirar as dúvidas, principalmente dúvidas técnicas que vocês tiveram ou têm aí ao longo desse módulo. Nós aqui na Embrapa Milho e Sorgo hoje, além desse curso Irriga Web, nós temos outras capacitações online também, né? Mais 6 cursos, que estão aí à disposição na Vitrine Ecampo, que é a plataforma de cursos da Embrapa Corporativa. Na Embrapa Milho e Sorgo, nós temos uma equipe que coordena as nossas capacitações online. Como eu falei, eu sou um dos coordenadores, Fredson, né? Temos conosco também o nosso colega, engenheiro agrônomo Silvio Torres, né, que também atua na área de transferência de tecnologia da Embrapa Milho e Sorgo, e que está aí junto com vocês também na gestão dessa turma, respondendo dúvidas, questionamentos ao longo do curso para vocês. Temos também conosco uma estudante de administração, a Taine, que é estagiária na Embrapa Milho e Sorgo, e que coordena também, junto conosco, a capacitação online Irriga Web em uso e manejo de irrigação. Para vocês saberem também, o grupo Telegram, que vocês receberam um convite aí para participar desse grupo como uma forma de interagir diretamente com vocês, ele é administrado pela Taine, coordenado por ela. Então, pedimos também que vocês interajam lá no grupo do Telegram, né, Irriga Web. Quem não entrou no grupo ainda, está convidado a fazer parte desse grupo, entre lá e tire as suas dúvidas. Esclarecer para todos vocês que vocês podem colocar desde já as suas dúvidas. A nossa live hoje ela vai ser uma live bem interativa, sabe? Nós não teremos apresentação dos palestrantes, dos conteudistas do curso Irriga Web, especialista em cada área do curso que vocês estão realizando. Então, nós já pedimos para vocês, quem quiser pode colocar as suas dúvidas, as suas perguntas no chat aí do YouTube, né? E essas perguntas serão aqui colocadas para os nossos especialistas e eles darão as respostas para vocês.
Porventura, alguma pergunta que não seja respondida aqui hoje, nós vamos encaminhar as respostas para vocês via e-mail depois, nos contatos que a gente tem de todos vocês também. Então, gente, essa é a nossa primeira live, né, do Irriga Web, que a gente está realizando aqui hoje com vocês. Eu quero agora apresentar cada um dos nossos especialistas que estão aqui conosco, né, que é esse time de sucesso que compõe o curso Irriga Web conosco, que construiu esse curso Irriga Web, que vocês estão tendo a oportunidade de fazer e que, com certeza, vai contribuir na sua área de atuação, né, com as suas ações. Então, hoje, nós estamos no módulo 1, que é o módulo A Água na Agricultura, né, fundamentos para o manejo de irrigação, com as 5 unidades. A unidade 1, a água na agricultura. A unidade 2, nós convidamos, então, nesse momento, para estar conosco aí, dar as boas-vindas para todos vocês, o nosso colega pesquisador João Herbert Moreira Viana, que é engenheiro agrônomo e atua na área de pedologia aqui na Embrapa Milho e Sorgo. Ele é o responsável pela água na agricultura com os conceitos básicos. João Herbert, por favor, dá suas boas-vindas aí para o grupo. Boa noite a todos, boa noite aos colegas e sejam bem-vindos ao nosso curso, nossa live do curso. Ok, João Herbert, obrigado aí pela presença, pela participação e por sua contribuição no nosso curso Irriga Web. Nós convidamos agora que atua na unidade 3 do nosso curso Irriga Web, solos e classificação de terras para irrigação. Nosso colega pesquisador, também engenheiro agrônomo, atua na área de solos e nutrição de planta em relação à conservação de solos e água. Manuel Ricardo de Albuquerque Filho. Por favor, Manuel Ricardo, dê as boas-vindas aí para o nosso grupo. Boa noite a todos. Espero que possamos ter um evento muito produtivo. Estamos aqui para tentar sanar as dúvidas de vocês. Queria agradecer ao Fernando Amaral, que é o autor principal do Sistema Brasileiro de Classificação de Terra para Irrigação e que é parceiro nosso nesse módulo para o curso Irriga Web. E, enfim, estamos aqui disponíveis e que tenhamos todos uma noite, uma live muito produtiva. O nosso terceiro conteudista, que atua na área, aí, no caso do Irriga Web especificamente, sobre a dinâmica da água na planta, ele que também é engenheiro agrônomo, é pesquisador aqui da Embrapa Milho e Sorgo e que atua na área de fisiologia de plantas. Paulo César Magalhães, por favor, dê as boas-vindas para o nosso grupo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Para mim é um prazer estar aqui a discutir alguma coisa com vocês relacionado à ecofisiologia da produção agrícola. Esse capítulo eu divido com o Frederico Durães, que tem um grande mérito na escrita desse capítulo. Eu contribuí um pouco, revi o capítulo, mas o grande mérito é do Frederico Durães, que é o primeiro autor desse capítulo. Estou à disposição de vocês, é um prazer estar aqui hoje. E o nosso quarto pesquisador, que está conosco aqui também, nessa live hoje, né, é um colega que hoje não está mais na Embrapa, né, ele desligou-se, mas continua contribuindo com o curso Irriga Web, na área de clima na irrigação, responsável pela unidade 5, né, também trabalhou na Embrapa Milho e Sorgo por um longo período e está aqui conosco nessa live hoje, compondo o nosso time, Reinaldo Lúcio Gomide. Por favor, dê as boas-vindas, Gomide. Boa noite aos participantes inscritos nesse Irriga Web. Essa é a primeira live, conforme já foi dito. E para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro agrônomo, com especialização em engenharia de irrigação, e sempre me interessei nessa interação com os participantes inscritos, que sempre é um momento que a gente tem de passar um pouco da nossa experiência e também aprender um pouco mais com vocês. Nós estamos à disposição para
interagir e sanar as dúvidas que forem colocadas. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Gomide. Nós temos mais um Gomide aqui conosco, é o Pedro Gomide, né? Ele tem formação na área da ciência da computação e atua na Embrapa Milho e Sorgo como analista de tecnologia da informação e, com certeza, tem contribuído muito com vocês aí nas dúvidas, principalmente as dúvidas relacionadas ao uso da plataforma AVA, as respostas que são dadas, a maioria delas, o Pedro Gomide é o nosso colega que atua nessa área. Então, Pedro, dê as boas-vindas ao nosso grupo. Pessoal, uma boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um. A gente está aqui para contribuir, né, com a experiência de vocês na plataforma, né? Então, como o Fredson já falou, qualquer coisa que vocês tiverem aí, dúvida em relação ao uso da plataforma AVA e interação, a gente está à disposição aí para poder ajudar vocês. E é isso, né? Sejam muito bem-vindos. É isso aí, Pedro, obrigado. Então, gente, é um time, nós somos aqui uma equipe, né, que contribui para o desenvolvimento desse curso Irriga Web. E o nosso objetivo aqui hoje é sanar as dúvidas de vocês, conforme já foi dito. Nós já vamos fazer aqui a primeira pergunta, né, e o nosso colega Manuel Ricardo vai responder ao Carlos Gabriel. Obrigado, Carlos, por ter enviado, eu não sei se você está conosco aqui na live, você nos enviou uma pergunta via e-mail, via plataforma AVA, e nós vamos colocar essa pergunta aqui hoje, e os nossos colegas conteudistas vão contribuir com a resposta em relação à sua dúvida. Eu vou ler a pergunta do Carlos, e aí o Manuel Ricardo vai dar a resposta em relação a essa pergunta. A pergunta do Carlos é a seguinte, Manuel Ricardo: com relação à caracterização do solo para análise das alternativas de irrigação, considerando a condição de um pequeno agricultor, quais as análises mais econômicas, além da análise convencional de solos, que estão à disposição entre órgãos de apoio e na iniciativa privada, que possam ser realizadas de forma fácil e confiável? E, nesse caso, quais as informações imprescindíveis sobre solo que o pequeno agricultor precisa saber para a escolha do método de irrigação? Por favor. Então, é uma pergunta ampla, mas é muito bem pensada. Eu agradeço ao Carlos. E, juntando isso com dúvidas de outros colegas em relação ao Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação, é necessário informar que o sistema, ele necessita, para classificar a terra adequadamente, né, na sua capacidade para a agricultura irrigada, ele precisa de alguns parâmetros para serem supridos. E são parâmetros relacionados ao solo, relacionados às culturas que serão irrigadas e relacionados à água que será utilizada para irrigação. Então, a gente tem que ter essas informações para ter uma resposta mais fidedigna do sistema, uma indicação mais precisa de qual a capacidade, qual a maior potencialidade que aquele solo vai ter em sistemas irrigados. E também as limitações, né? Esse solo tem potencial de salinizar uma água que é de boa qualidade, quer dizer, tem muitos sais solúveis no solo, e aí, se você coloca uma água de boa qualidade, ainda assim, isso vai causar toxidez à cultura. Esse solo tem uma boa capacidade de armazenar água, ele é muito raso, ele é facilmente erodível. Então, a gente não pode fugir, é como pensar num diagnóstico de saúde, né? Uma análise de sangue, a gente tem que ter informações básicas para que o técnico, a pessoa que vai implantar o sistema de irrigação, o usuário, tenha as melhores bases para a tomada de decisão. Então, pensando em solos, existem informações de solos de todos os estados brasileiros em algum nível de escala sobre a classe do solo, a profundidade, a estrutura desse solo. Caso
a propriedade não esteja contemplada, seja uma pequena propriedade que não está contemplada na escala de grandeza dos mapas existentes, disponíveis, por exemplo, na Embrapa Solos, em outros órgãos, IBGE, é necessário recorrer a um técnico, a um profissional que possa, na propriedade, fazer avaliações. São avaliações relativamente simples. Muitas delas podem ser feitas na própria propriedade, com associação solo, paisagem. Quer dizer, o solo está numa área sujeita a encharcamento, área de várzea? Não. O solo tem muita pedregosidade. Qual a textura desse solo? Qual a relação de silt, argila e areia, a proporção granulométrica? O solo está numa área de potencial salinização, como no semiárido nordestino, em alguns lugares do semiárido nordestino. Então, qual o risco de salinizar esse solo? Algumas informações, o próprio produtor, pela sua experiência, ele vai ter. Outras, realmente precisa de uma análise. E, para realizar essa análise, a melhor alternativa é recorrer a um órgão de pesquisa, de extensão local, ou a técnicos qualificados. Mas sem essas informações não se consegue tirar uma boa base no sistema para o uso adequado da propriedade. Eu não sei se foi muito generalista a minha resposta, mas ao longo aqui da conversa, aparecendo outras perguntas mais específicas, a gente vai tentando responder melhor. Ok, obrigado, Manuel Ricardo. A gente faz uma outra pergunta aqui também, que foi feita no e-mail pelo Carlos, né? E aí fiquem à vontade para quem for da área de atuação responder a essa pergunta. Em relação a microclimas, as informações mínimas para a tomada de decisão sobre irrigação, baseadas no clima, estão disponíveis pelos órgãos meteorológicos regionais? Caso contrário, quanto deve-se investir em termos de recursos tecnológicos para análise do microclima? Tais investimentos são viáveis economicamente, considerando qual tipo de agricultura, pequena, média ou grande escala? Fiquem à vontade, quem puder responder a essa pergunta também do Carlos. Reinaldo Gomide, eu vou tentar esclarecer um pouco a dúvida. O microclima, ele, na parte, principalmente quem estiver lidando com a agricultura irrigada, ele é um dos componentes que entra, e ele é importante porque ele vai definir o requerimento de água de cultura, né, evapotranspiração. E nessa unidade é abordada a questão do clima na agricultura, a questão é mais ampla, porque sai um pouco da área irrigada quando se fala no clima na agricultura. E isso aí é aplicado não só à agricultura irrigada, como à agricultura de sequeiro. A questão do microclima, que é principalmente essas características climáticas mais próximas à superfície terrestre, que tem a ver com a agricultura, ela é importante para definir todo um sistema de produção, quer seja para a agricultura de sequeiro, quer seja para a agricultura irrigada. E hoje nós temos problemas das adversidades climáticas, que entra como fator importante para a questão de saber, principalmente, o risco do negócio, né, de quem vai. Aí não importa a questão do tamanho do empreendimento, se é pequeno agricultor, se é o médio, se é o grande. E, geralmente, a questão de investimento, nós já temos os órgãos, os nacionais, os estaduais, mas aí isso é um desafio, inclusive, que o próprio município, numa colocação que a gente traz aqui agora, deveria também estar envolvido, porque essa questão de clima diz respeito não só à agricultura,
mas tem a ver com outros componentes também, inclusive com relação à defesa civil. Hoje, né, eu mencionei rapidamente a questão das adversidades climáticas. Hoje nós temos a questão da seca, que a seca ela é mais prolongada, né, difere um pouco de estiagem. O veranico que ocorre dentro do período de chuva é alguns dias, semanas, 2, 3 semanas, depois volta. A seca já é mais prolongado. Isso aí já é um risco grande para quem vai fazer a prática da agricultura de sequeiro. Apesar que nós estamos aqui para falar do irrigo web, seria os sistemas irrigados, mas a pergunta é pertinente, quem colocou ela aí, é uma pergunta importante. E, com certeza, a condição climática é um dos componentes que afeta a seleção do sistema de irrigação a ser usado. Eu estive olhando na relação das perguntas, para frente tem uma que pergunta sobre métodos. E, na realidade, todo o ecossistema tem que ser analisado. Com isso eu quero dizer, fora da área irrigada tem que ser levado em consideração também a questão dos impactos ambientais, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos, que é esse módulo 1 que está se encerrando nesse momento, cobre essa parte muito bem. E a gente fica mais na parte que encerrou aí, que é a unidade 5, que é o clima na agricultura, e para isso, o ideal é que a pessoa tenha condição de ter, num local representativo da propriedade, algum tipo de registro, nem que seja, vamos dizer assim, de precipitação. O pluviômetro é mais acessível hoje, daria para monitorar. Na unidade 5, a gente sugere mais coisas. A gente sugere, se for falar uma estação meteorológica automática, ela é mais completa. Ela registra a temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, vento, e são os principais. Mas isso aí, o investimento já é um pouco maior, se pensar em equipamentos recomendável tecnicamente para isso, né, mais confiáveis. E isso aí a gente está falando coisa da ordem de mais de R$10.000 as estações boas. Você compra material mais acessível, mas ela é o que a gente denomina, seria um sistema, um equipamento descartável. Então, assim, para iniciar a conversa com relação à questão de clima, nós vamos ficar por aqui nessa pergunta, ela é muito bem colocada, mas o clima tem a ver com o nosso dia a dia de vida, eu diria, não só na parte de irrigação, mas se for pensar em sistemas de produção, não só quem lida com plantas anuais, plantas perenes, mas também em produção animal, se for falar em a questão ambiental e climática, está sempre presente. Eu vou ficar no aguardo de aparecer mais coisa específica e a gente vai detalhando mais para não estender muito, porque a pergunta é uma pergunta também ampla e muito bem elaborada. Obrigado. Ok, Gomide, obrigado aí pela pergunta, pela resposta. Nós vamos agora uma pergunta do Maurício Beder, né? Após encerrar, Pedro, essa pergunta é para você. Após encerrar as unidades 1, 2 e 3, o programa não marcou como concluído. Os módulos 4 e 5 marcaram, né? Acontece que eu concluí todos os módulos, mas somente 4 e 5 marcou como concluído. Pedro, vamos responder o nosso amigo Maurício aí. Ô Maurício, boa noite, né? Obrigado pela pergunta. Não só você, também como outros alunos também, né, apresentaram alguns problemas em relação a apresentar, né, atividades como não concluídas, mesmo tendo, né, concluído a atividade. O que a gente tem observado é que, às vezes, o navegador, né, que posso estar utilizando, né, no caso o Google Chrome, ele está apresentando problemas realmente de estar guardando essa informação de conclusão. Por isso que a gente está recomendando o uso do Mozilla Firefox como navegador, né, de internet para estar sanando esses problemas, né. Por enquanto, o Google Chrome realmente está apresentando problemas, então, nesse sentido, a gente recomenda o uso do Mozilla Firefox.
Mas se mesmo assim, né, se ainda estiver apresentando problemas, né, entre em contato com a gente, né, que a gente vai estar respondendo você e, né, para ver o que a gente está podendo fazer para sanar o problema que você está apresentando. Tá bom? Obrigado, Maurício. Obrigado, Pedro, pela resposta. Mais uma pergunta aí feita pelo Ramon Zeferino, né? Ele coloca aí que a dúvida dele é mais geral sobre o curso, né? Aprenderemos a fazer projetos de irrigação, dimensionar o sistema, calcular a potência de bombas? Quem gostaria de responder ao Ramon, por favor? Eu creio que essa também vai ficar para mim, Fredson. Ramon, obrigado pela sua dúvida colocada aí. Esse RIGO-WEB, esse segundo desse ano de 2020, ele não vai contemplar, ele não vai cobrir esse aspecto de elaborar projeto de irrigação, dimensionar os sistemas, de diferentes sistemas de irrigação, microaspersão, pivô central, aspersão convencional, não faz parte dos módulos, as unidades que cobrem os módulos que o Fred colocou no início, não faz parte entrar com aspecto relativo a hidráulica, dimensionamento de diâmetro de tubo, pressão, tubulação, dimensionar sistema de motobomba, entrar com aqueles cálculos todos para potência, altura manométrica, né, geométrica e a parte de sucção. Infelizmente, o tempo não é hábil e não é o propósito do curso. O propósito desse curso seria mais, o Fred colocou bem, Fred no início, seria mais um aspecto de uso e manejo de irrigação e no que está relacionado a isso, porque é um sistema dinâmico, né, que lida com plantas e que não só a irrigação ela é essencial e importante. A água é apenas um insumo, por isso que nós estamos com essa equipe aqui nesse módulo 1, reunido. Então, outros elos são importantes também, a parte de fisiologia, a parte de solos, a parte de comercialização depois, quer dizer, é bem ampla a coisa, né? Mas, basicamente, nós vamos nos ater à questão do uso e manejo. Os próximos módulos vão entrar com a parte de requerimento de água na cultura, tem estratégias de manejo, que vai entrar outro colega, mas no final nós vamos fazer uma avaliação e dimensionamento de sistemas, já considerando que o sistema existe e já está implantado. Eu não sei se eu atendi a sua dúvida aí, mas a gente agradece a colocação. Obrigado. Vamos lá, Silvio, a mais uma pergunta aí, agora do Rosivan Souza, né? Ele fala que ele é gestor ambiental, né, reside em Guajará-Mirim, em Rondônia. Rosivan, que bom que você está participando desse curso conosco. Como faço para me inscrever no curso? Rosivan, essa dúvida sua, agora nessa turma, eu mesmo vou responder a essa pergunta do Rosivan. Você está participando, pelo visto, você não está realizando o curso RIGA-WEB nesse momento. Rosivan, a gente abre turmas desse curso todo ano, no segundo semestre de cada ano. Então, nós abrimos essa turma que nós iniciamos esse ano, 17 de agosto, e vamos encerrar em 12 de dezembro. No próximo ano, em 2021, Rosivan, você fica atento que a gente vai abrir as inscrições novamente no mês de junho, julho. Então, normalmente, as inscrições ficam abertas durante o período de um mês e no mês de agosto a gente inicia o curso. Contamos com você na próxima turma do RIGA-WEB em 2021. Silvio, vamos à próxima pergunta. MS Boesch, dúvidas sobre solos e irrigação. Considerando a condição de um pequeno agricultor, quais as análises mais econômicas, além da análise convencional de solos, que estão à disposição? Fica à vontade aí alguns de vocês para responder ao nosso colega. João Herbert, você quer falar a respeito? Podemos. Bom, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer empreendimento de irrigação, você tem que conhecer o solo em que você está trabalhando,
as análises convencionais todas de fertilidade e granometria são essenciais. A gente deve lembrar que a irrigação é um processo caro e que só faz sentido em um sistema que já tenha um nível adequado de manejo. Você não pode colocar uma irrigação em uma área que tenha outras limitações, como fertilidade, por exemplo. Então, todo aquele conhecimento básico de fertilidade, as análises de rotina de fertilidade e de física, principalmente a granometria, né, a textura do solo, são necessárias. Agora, a partir do momento que se necessita irrigar uma área, o procedimento correto é ter também os conhecimentos de água no solo. Então, existe hoje uma certa dificuldade prática de você ter acesso a laboratórios que fazem esse tipo de análise, porque são poucos os laboratórios hoje que fazem as análises que seriam adequadas, porém, alguns ensaios podem ser feitos no campo para se suprir essa deficiência. Os ensaios são simples, mas eles necessitam ser feitos por quem conhece o procedimento. Então, por exemplo, a determinação da velocidade de infiltração básica, a determinação da condutividade hidráulica do solo, todos esses ensaios são necessários para que você possa adequadamente conduzir fazer o projeto adequado e fazer também a condução do manejo. Como eu disse, são testes relativamente simples, não são testes complexos, mas é necessário que a pessoa conheça como fazer o procedimento desses testes. E alguns ensaios, por exemplo, que seriam bastante importantes para um manejo, como o conhecimento da curva de retenção, que a gente fala alguma coisa no curso, infelizmente, realmente, não existem muitos laboratórios que fazem isso, mesmo a nível de pesquisa. Então, é necessário que o técnico possa fazer alguns ensaios, por exemplo, ou então usar algumas outras ferramentas que a gente chama de algumas ferramentas preditivas baseadas nessas análises que você faz, por exemplo, na análise de textura, né, a granometria, areia, síntese de argila, vai tentar estimar o que é essa capacidade de retenção. Os testes de filtração são mais simples, podem ser feitos. Desculpe. Então, hoje nós estamos ainda num trabalho bastante grande de tentar desenvolver essas ferramentas que possam ajudar a se prever, a se ter uma estimativa mais confiável desses dados. Mas esse trabalho de pesquisa ainda está em andamento. Então, a forma mais adequada é se buscar, principalmente junto a quem dá assistência técnica, ou órgão de extensão, ou consultor, enfim, que essa pessoa possa fazer alguns desses ensaios, principalmente os testes de condutividade e infiltração, e às vezes também até existem testes para se estimar a capacidade de campo na própria fazenda. Então, o ideal é que você faça isso com alguém que conhece como fazer o procedimento para que você tenha essa informação no próximo local. E as outras análises, né, a fertilidade, a granometria, os laboratórios de rotina fazem. Então, essas são as análises mais simples e mais básicas que são necessárias. É preciso que quem vai trabalhar com irrigação tem que ter noção que muitas vezes você comprar um sistema de irrigação não é como você comprar um carro, não é alguma coisa que você compra e sai andando. O sistema tem que ser adequado à própria situação. Porque tentar depois adaptar um sistema que foi comprado e que não é o mais adequado é muito mais caro e muito mais trabalhoso. Então é preciso que a pessoa saiba exatamente o que ela vai fazer, as próprias limitações que o solo tem, não só com relação à capacidade de infiltração e de retenção, mas também a questões como topografia. Então, o conjunto de informações que você precisa não é só as informações de solo. A própria disponibilidade hídrica. Muitas vezes o indivíduo tem necessidade de fazer um sistema de irrigação que seja mais econômico, porque a água dele é pouca, ou a outorga dele é limitada. Então, são várias outras coisas, mas com relação ao solo, basicamente isso. Ele tem que ter as análises básicas de rotina, né, fertilidade, granometria, e esses outros testes eles podem ser feitos, inclusive eles devem ser feitos, o recomendado é que se faça mesmo, mas aí, para fazer esses testes, ele precisa de ter o apoio de alguém que conheça o procedimento. Normalmente, ele vai conseguir esse apoio com algum órgão de extensão ou alguns consultores que trabalham na área. O que ele não pode fazer é tentar primeiro montar o sistema de irrigação para depois fazer os testes. Aí, realmente, ele vai ter que
muitas vezes, se ele não tiver comprado um sistema que seja flexível, ele pode ter problemas depois para manejar esse sistema. Obrigado, João Herbert. Fredson, desculpa, eu queria realmente reforçar isso que o João destacou, porque assim, os sistemas irrigados, eles têm potencial de ampliar muito a produtividade de uma área, mas precisa ser bem avaliado antes, né? Então, são todos os custos envolvidos, e os custos de fazer um bom diagnóstico do seu ambiente, do seu solo, ele acaba sendo o custo menor da área. E ele vai servir para uma série de tomadas de decisão. Então, vale a pena investir em uma boa caracterização, um bom diagnóstico da área, do potencial, da disponibilidade de água, antes de fazer o investimento no sistema em si. Claro, tudo sempre bem dimensionado. Foi muito boa a resposta do João, só gostaria de dar esse destaque. Obrigado aí, Manuel Ricardo, pelo complemento. Vamos a uma próxima pergunta aí. Qual o horário recomendado para fazer a irrigação, evitando a influência da evapotranspiração? Seria com você, Paulo? Eu posso responder e algum outro colega pode complementar, Fred. É o seguinte, o melhor horário seria ou pela manhã ou pela tarde. Né? A gente deve evitar aquele horário pela seca fisiológica, quando a demanda atmosférica e a planta perde muito mais água do que ela consegue absorver. Daí vem a murcha fisiológica, né? E é lógico também sempre pensar no horário que tem a menor presença de ventos, para facilitar mais o tipo de irrigação, principalmente se essa irrigação for por aspersão, senão você perde muito por deriva, né? Então, a evapotranspiração, você deve evitar o excesso, né? A presença dela é quase que impossível você evitar, desde que haja luz solar, vai estar evapotranspirando, nem que seja um pouco, né? Então, evitar esses horários mais críticos de sol a pino e fazer pela manhãzinha ou de tardezinha, porque você tem condição de carregar o perfil do solo e quando esse perfil estiver totalmente carregado de água, a planta vai poder fazer um bom uso dessa água que está armazenada no perfil. Alguém gostaria de fazer alguma complementação em relação à evapotranspiração? Rapidamente, o Paulo César já respondeu muito bem, e foi bem completo. É só para colocar que eu acho que o principal é a questão de horário de pico, né? Para quem usa os sistemas que dependem de energia elétrica para funcionar. Então, acho que basicamente é isso. Agora, o restante, no que diz respeito à evapotranspiração, a autoridade no assunto aí, que é o nosso fisiologista, já colocou muito bem. Ok, vamos à próxima pergunta. O Igor Rafael, considerando viveiros de produção de mudas florestais fixos e temporais, qual é a realidade de hoje e como se deu essa evolução? O que é relevante saber para usar racionalmente a água nessa atividade, na atividade de viveiro, né, que o Igor Rafael está colocando aí? Quem gostaria, por favor? Eu gostaria de só... Fredson, só um comentário que muitas vezes os viveiristas não usam solo, eles usam um composto ou algum tipo de material que não é o solo propriamente dito. Então, a primeira coisa que ele tem que ter cuidado é que, normalmente, esse material tem um comportamento diferente do solo tradicional. Às vezes, eles são mais porosos, às vezes ele tem... Então, ele tem que ter um controle mais rigoroso da irrigação. Então, os compostos e os substratos que são usados, eles têm que ter ele tem que conhecer o próprio substrato. Agora, com relação ao manejo de irrigação, hoje você tem uma série de ferramentas em termos de equipamentos, né, que permitem, nesses ambientes controlados, um controle melhor.
Agora, é uma questão de custo e é uma questão da própria capacidade que a pessoa tem de gerenciar um sistema que é mais complexo. Então, às vezes você tem um sistema que é muito sofisticado, depende muito de você ter a capacidade de gerenciar esse sistema adequadamente. Mas, existe a questão também que, para cada sistema de produção de mudas vegetais, existe procedimentos específicos. Então, existe uma questão operacional também, por exemplo, uma parte das mudas que estão em enraizamento, que tem que ter não é só a irrigação, aí tem a questão da cobertura, né? As mudas estão dentro do viveiro fechado, tem a parte que passa para fora para fazer o enrijecimento das mudas. Então, o manejo depende muito de qual a cultura que ele está fazendo. Então, na realidade, existe uma necessidade de conhecer, e muitas vezes a informação que ele tem para o solo lá fora não é a mesma para aquele substrato, então ele tem que conhecer mais detalhadamente qual o material que ele está usando, qual o substrato. Às vezes ele tem que fazer testes, inclusive, para ver, porque muitas vezes ele não pode usar a mesma recomendação que ele está usando para um solo comum. Mesmo sistema de irrigação, ele vai ter um comportamento diferente, então pode ser que ele tenha que usar. E a questão básica justamente é uma questão de gestão, que tem que ser muito mais bem feita, mesmo que ele tenha um sistema mais automático, que ele tenha um sistema com mais controle. É uma questão de gerenciamento mais intensivo, até porque o erro, no caso de mudas, o efeito vai ser muito mais rápido e o prejuízo muito maior. Obrigado, João Herbert. Nós estamos com um grupo aqui, nesse momento, de 85 participantes na nossa live, né? Que bom, obrigado a vocês aí que estão conosco, né? Temos aí 40 minutos aqui de diálogo, de interação entre o grupo de conteudistas, especialistas em uso e manejo de irrigação, cada um com a sua área específica, com vocês, conosco aqui nesse momento. Vamos a uma próxima pergunta, Silvio. O Luiz Cláudio, né, faz a seguinte pergunta: onde consigo literatura para aprender como fazer projeto de irrigação que não está previsto no curso? Onde posso conseguir um curso? Ele fala em relação a dimensionamento de sistema de irrigação. Está previsto outro curso de fazer o projeto de irrigação? Mais uma vez, contribuam conosco aí na resposta ao Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, boa noite. Nós já tivemos uma pergunta anterior que esse curso não cobre isso. Agora, a questão da literatura, geralmente essa parte de dimensionamento é muito bem dada pelas universidades. Se você procurar contato com, no caso, no estado de Minas Gerais aqui, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Lavras, a Exalc em São Paulo, em Piracicaba, e na USP, tem várias, Nordeste, tem várias universidades federais, eles têm literatura farta em cima disso aí, como se faz o dimensionamento de sistema de irrigação, desde o convencional, pivô central e irrigação localizada. E a literatura, o acesso a isso, tem apostilas, tem livros acessíveis. Essa é uma das razões que, no momento, esse IrrigoWeb não cobre esse assunto, porque exigiria só para isso aí mais tempo e a forma de colocar isso na questão virtual, ela já é um pouco mais complicada para toda a parte teórica, né, que envolve nos cálculos, para chegar ou partindo do final de tubulação do sistema para a bomba, ou o contrário da bomba para o final, que tem as duas opções, tem uma série de coisas envolvidas nisso aí, e para cálculo que tem que ter um profissional da área de TI, para fazer um sistema mais amigável de fazer isso de forma virtual. Vamos lá, Silvio, mais uma pergunta. O Edson da Silva Farias, né? Ele pergunta: para sabermos sobre a fertilidade de um solo, temos o suporte de análise química como procedimentos, padrões e temos o resultado. Ele está fazendo mais uma afirmação aí, né? Então, quem quiser complementar sobre isso, eu acho que o João Herbert e o Manuel Ricardo, que dessa área de solos e nutrição de plantas, né, poderia
comentar um pouco mais sobre essa questão da amostragem, análise de solo, resultados e a importância disso também para os sistemas irrigados. Na verdade, ele fez uma afirmação correta, né? Então, a análise de fertilidade do solo, análise de rotina, onde avalia normalmente é amostrada a camada arável, né? A camada onde concentra a maior parte do sistema radicular. Para culturas perenes, vai um pouco mais abaixo, mas quanto melhor você conhecer seu solo, mais vai saber as limitações e as potencialidades e ajustar a correção de acidez, né? O alumínio tóxico, corrigir também, melhorar os teores de cálcio, magnésio, de potássio, adequar, ajustar a adubação para a cultura expressar o máximo do seu potencial em produtividade, né? Então, uma coisa que normalmente é ignorada nas análises, quando se faz análise de fertilidade, é a questão da física do solo. É muito bom ter também qual é a textura do solo, a relação de argila para areia e silt. Essa informação, junto com a fertilidade, permite um diagnóstico melhor, né? O quanto que, por exemplo, ânions como fósforo ficam retidos nesse solo. Isso vai depender do teor de argila e da qualidade da argila. A CTC, a capacidade de troca de cátions do solo, também é relacionado com o teor, o tipo de argila. Então, essas duas análises associadas, a análise de rotina de fertilidade e a granulometria, permite um diagnóstico inicial muito bom da qualidade do perfil do solo para suportar a cultura que vai lá, que vai ser estabelecida, para fornecimento de nutrientes, para retenção de água também, essa relação, o solo quanto mais argiloso, maior a microporosidade dele, maior a retenção de água. A água que entra no perfil do solo, ela demora mais a sair, a escoar. O solo mais arenoso, por outro lado, maior macroporosidade, a água drena mais facilmente e ela é perdida para profundidades maiores. Então, exige um outro tipo de manejo que aprofunde o sistema radicular para ir buscar essa água, às vezes com utilização de gesso, às vezes com outras medidas para que o nutriente desça e favoreça que a raiz desça também, e aí tenha mais acesso à água. Então, como eu já falei, o diagnóstico da qualidade do solo, tanto física quanto química, fertilidade, né, é o que vai ajustar aí a recomendação de corretivos e fertilizantes. Obrigado, Manuel Ricardo. Vamos a uma próxima pergunta. O Luiz, né, faz a seguinte pergunta. Eu acho que, de novo, para você, Pedro, mesmo problema. Fiz 3 vezes a prova do primeiro módulo e não foi contabilizado nenhuma vez. Tenho que fazer de novo no Firefox? Boa noite, obrigado pela pergunta. Não vai ser necessário fazer de novo, né? Até não faria nenhum sentido, né? É só entrar em contato conosco, né? Relatar o problema, relatar o que aconteceu para, né, habilitar a questão da contabilidade aí do que foi feito ou não foi feito. Tá joia? Ok, Pedro, então envia para nós aí, não deixe de nos... Você já enviou, por favor, peço que envie para o nosso e-mail para que o Pedro possa sanar esse problema aí que você já fez a prova e não foi contabilizado. Vamos a uma próxima, Silvio. O Carlos Henrique, né, para pequenos produtores de hortaliças, quais são as principais análises que deverão ser feitas? Como fazer? Carlos, então, isso me deu a oportunidade de completar um pouco a pergunta anterior.
os produtores de hortaliças utilizam mais substratos orgânicos, mais ricos em matéria orgânica, né? Isso muitas vezes fornece boa parte de nutrientes, principalmente o nitrogênio e o potássio. Ainda assim, para equilibrar o fornecimento do nutriente nos níveis adequados e no momento que a cultura precisa, é necessário fazer análise dos camalhões ou do substrato do terreno onde você está cultivando hortaliça. Ainda que em casas de vegetação, ainda que em suportes, né, em canteiros, onde a cultura vai ser instalada, é preciso ter uma análise de fertilidade, de rotina, e é muito bom ter uma análise granulométrica, uma análise textural associada. Essas análises, elas podem ser feitas até mesmo a coleta da amostra pode ser feita pelo próprio produtor. É muito simples. Você tem que pensar em pegar uma área homogênea. Então, você tem um substrato homogêneo, você mistura bastante aquele substrato, subtrai uma amostra que represente aquele todo. Essa amostra acondicionada e identificada deve ser encaminhada para um laboratório de confiança, né? O laboratório mais próximo, todo o Brasil a gente tem laboratórios credenciados para análise de rotina, de fertilidade, análise granulométrica, análise textural, e se caso o plantio for realizado em solo, então separar glebas, né, homogêneas daquele solo, e para cada gleba homogênea, o mesmo tipo de solo, mesmo tipo de topografia, aí você faz a amostragem de 15 pontos, 15 a 20 pontos por gleba homogênea, né, por talhão homogêneo. Então, se está numa área de meia encosta, uma área lá de baixada, então essa meia encosta, 15 pontos nela, de 0 a 20 centímetros, para misturar esses 15 pontos e fazer uma análise composta. Então, são 15 pontos simples para constituir uma análise composta. Mistura bem esses 15 pontos, dali tira um saquinho com meio quilo de solo e acondiciona bem, de preferência seco, deixar secar ao ar, acondicionar, identificar e enviar para o laboratório. Aí vai na área de baixada, faz mais 15 a 20 pontos e faz o mesmo procedimento, deixar secar, embalar e enviar para o laboratório, dizendo o nome da propriedade, o local onde fica, quando foi feita a coleta, né? Quem realizou a coleta, porque se houver dúvida, o laboratório entra em contato, se houver dúvida, o laboratório tem onde buscar informação da região de onde o solo veio, se os teores estão compatíveis, se houve algum manejo, se houve adubação, calagem, algum tipo de interferência no solo, é bom relatar também para o laboratório e ter esse diagnóstico rotineiramente, a partir de um terceiro, quarto ano, fica mais fácil identificar onde precisa análise, onde não precisa, e, enfim, criar esse vínculo também com o laboratório de confiança é muito bom, sempre tendo um técnico responsável por trás para a orientação. Obrigado, Manuel Ricardo. Vamos à próxima pergunta. O Fábio Lúcio Martins Neto fala o seguinte: o maior limitante, ao meu ver, são esses ensaios de determinação da água no solo. Já li artigos científicos sobre o uso de equações que estimam esses parâmetros. O uso dessas equações é viável? Bom, Fábio, essas equações, você tem que ver se as equações que você está citando são adequadas ou não. Na realidade, existe um grande esforço hoje para tentar se desenvolver sistemas de equações que sejam adaptados às nossas condições,
Mas a equação ela apenas te ajuda a dar um norte. Ele vai te colocar mais ou menos um valor. Ela não substitui a análise. Se você não tem análise nenhuma, use a equação, pelo menos você vai ter alguma noção de valor. Mas esse valor vai ser um valor aproximado, porque essas equações têm uma incerteza bastante grande. Mas você tem que dar uma olhada também, porque existem várias equações para várias coisas, e algumas são equações regionais, algumas são equações mais gerais. Então é preciso ter cuidado na escolha também da equação, né? Porque algumas, conforme
alto. Eu não sei se Manuel Ricardo, João Herbert. Ou fiquem à vontade aí para responder. Isso. Quer fazer a dobradinha, João? Mas eu sei que você... Não, basicamente é aquela questão. A qualidade da água limita muito o seu potencial para irrigação. Uma água salina, a partir de certos níveis de salinidade, ela não é recomendada, porque ela vai induzir, ainda mais que normalmente você coincide ter a água salina em períodos semiáridos, então aí você associa uma carga salina alta com evapotranspiração elevada. Então o seu potencial de salinidade aumenta mais ainda. E o outro problema é que para você controlar isso, você teria que usar grandes volumes e fazer uma lixiviação do perfil, que também não é tão simples, porque muitas vezes os solos também não têm essa capacidade de lixiviação. Então, é possível trabalhar com água salina? Sim, mas exige uma tecnologia muito mais sofisticada, exige um controle de processo muito maior, então não é um processo trivial. É lógico, a dessalinização não é viável economicamente, e não existe hoje, pelo menos para irrigação, um processo que seja viável para se dessalinizar a água. O custo é alto, muito alto, né? Ou a osmose reversa, ou processos de evaporação, que são processos caros, só é viável para água de consumo humano, então realmente hoje não existe um processo que seja viável. Então, não é que seja impossível trabalhar com água salina, mas o nível de tecnologia, de conhecimento, de controle do processo tem que ser muito maior. Então, na maioria das vezes, acima de certo teor, ela realmente não é viável, e se ela já tem uma carga salina mais alta, ela exige um controle muito maior, que a maioria dos produtores não tem condição. Então, usar uma água dessa condição, o risco de salinização é muito alto. Então, deixa eu só complementar o que o João Herbert colocou. Se o nível de salinização é muito alto, isso já inviabiliza mesmo estar usando irrigação na área. Mas na níveis mais baixos, seria possível, mas aí teria limitação do método. Por exemplo, o sistema localizado de gotejamento, nem pensar, porque o risco é altíssimo devido a não cobrir toda a área. Ou seja, o custo da irrigação aí vai aumentar também numa condição dessa, porque vai ter que prever aplicações de excessos proposital para lixiviar os sais para camadas mais profundas, quer dizer, é uma forma que eles usam, e hoje o custo é muito alto, o João Herbert já abordou isso aí, mas é só para colocar isso, alguns tipos de sistemas praticamente inviabiliza mesmo, a maioria deles. Essa salientação que eu estou colocando aqui é para quando é níveis de sais baixos, né? De médio para baixo. Níveis de sais altos, nenhum sistema de irrigação seria recomendado. Eu ia complementar justamente nesse sentido que sistemas irrigados, eles exigem manejos muito eficientes, né? Às vezes até água com baixos potenciais, baixos teores de sais, tem um potencial de causar prejuízos ao solo, acúmulo, se não for bem manejado. Como o Gomide falou, como o João Herbert falou, o sal vai junto com a água. Se a água não é o suficiente para lavar esse perfil do solo até uma camada mais profunda, com a evapotranspiração, esse sal volta para a superfície e provoca, além de toxidez direta na planta, provoca dispersão das argilas do solo, provoca desequilíbrio nos nutrientes disponíveis para a planta, e essa dispersão de argila, essa desestruturação do solo leva a outros problemas, como erosão, ou descida das argilas pela porosidade e concentração embaixo, formando camadas compactadas, camadas endurecidas. Então, o sistema mal manejado, ainda que a água não tenha alta salinidade, pode levar a uma concentração de sais que vai provocar perda de qualidade no solo. Então, realmente tem que ser muito eficiente no manejo. Obrigado aí, pessoal. Acho que nós já estamos aí com 1h e 20 minutos de live, né? A gente pede desculpa às perguntas que não foram respondidas aqui,
né? Com certeza elas serão respondidas posteriormente. A gente fica muito feliz e satisfeito dessa interação aqui com vocês, né? Esse momento, e com certeza teremos outros momentos aí, dia 15 de outubro e 3 de dezembro, né? Então, a gente agradece a vocês. Para nós fazermos a nossa rodada final aqui e concluir essa nossa live, nós queremos aí, Arnaldo, vamos colocar todos nós aí na tela, né? E aí a gente vai para as nossas considerações finais de cada um de vocês, começando aqui pelo nosso Pedro Gomide, né, que foi o último a ser apresentado. Pessoal, quero agradecer, né, a presença de todos, né, essa experiência aqui, eu acho que essa interação é bastante válida, né, a gente ouvir vocês e saber, né, qual a experiência de vocês e o que né, está acontecendo, né, porque às vezes a gente está atrás na tela do computador, mas não está, né, sabendo a experiência de fato dos alunos que estão cursando e o que está acontecendo. Então, tudo que vocês trouxeram, né, é bastante válido para a gente poder trabalhar e focar, né, naquilo que precisa ser feito, naquilo que precisa ser corrigido, melhorado, o que a gente pode contribuir melhor aí. Então, a gente está à disposição aí, né, tem os canais de contato, fique à vontade para entrar em contato, que a gente tem o maior prazer de ajudar vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá, Reinaldo Gomide, então vamos fazer a rodada aí, por favor, seus agradecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade de participar com o grupo, né? Hoje a gente está atuando como autônomo, mas o Fred se colocou bem no início. A experiência toda profissional que eu adquiri foi meu período na Embrapa. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui com relação à questão do clima na irrigação. A condição climática está bem colocada lá na unidade, ela é muito importante. E existe um custo. Esse custo, para quem tem condições de irrigar, ele não é tão alto, ou seja, é possível. Mas aqueles que não têm essa condição, o que eu diria é tentar ver num local mais próximo que tenha dados disponíveis de clima, que se assemelha, para usar algum tipo de dado climático, que ele é importante, não só para a questão da irrigação, do manejo, né, de irrigação, como também para outras atividades do sistema de produção, ligado desde a questão de tratos culturais, colheita, plantio, e vai uma série de coisas aí. Ou seja, ainda no Brasil, a gente não tem ainda uma malha, né, a gente coloca isso, pelos órgãos nacionais, né, estadual, federal, uma malha adequada. A região sul e sudeste é privilegiada com relação a isso, mas o país tem muita dificuldade, os órgãos envolvidos, de recursos para manter, não para instalar o sistema, mas para manter ele operando de forma adequada e dar manutenção, que esse é o grande problema que tem também. O INMET e o INPE, que é no CPTEC, que são os dois maiores órgãos que mexem com isso, eles vêm sofrendo com cortes com relação a isso, mas a gente não pode desanimar, não, que a gente vai chegar num ponto que vai ter uma malha mais bem distribuída no país e os modelos ajustados para nossas condições, e aí vai ser possível contornar melhor essa questão de falta de dados climáticos. Obrigado. Paulo César, por favor, suas considerações finais aí, uma mensagem final para o grupo. Ok, eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui agora, eu vi que o Tiago Azevedo fez uma pergunta que é muito bacana, muito inteligente. Por alguma razão ela não foi ao ar, mas eu me comprometo a responder para você, Tiago, por e-mail, e a sua pergunta é uma pergunta inteligente e é tranquilo da gente responder isso para você, eu tenho certeza que você vai entender. E aos demais, eu não olhei todas elas, se tiver mais alguma dentro da minha área, a nossa equipe, o nosso time vai passar para a gente, eu vou responder com o maior prazer. E fora isso, eu sei que a minha área é uma área muito básica, e às vezes é difícil, às vezes até de digerir os textos, né, com relação à fisiologia, mas entendam vocês que às vezes é difícil a gente mudar o que realmente é o tecido, as células das plantas,
Então, o Frederico e eu tentamos colocar da maneira mais simples possível, mas imagino que para muitos ainda seja um pouco pesado. Eu peço desculpas por isso, mas qualquer dúvida, terei o maior prazer de responder por e-mail, por telefone, por WhatsApp, como queiram. Nosso time é um time muito competente e fará, com certeza, chegar até mim e aos demais colegas as perguntas que, porventura, não foram respondidas hoje. Um grande abraço a todos e dizer que, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Paulo César. Manuel Ricardo, por favor. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade. Eu digo para vocês que também é uma oportunidade de aprendizagem de nós que estamos aqui, né? Às vezes a gente, no ensino à distância, no treinamento à distância, a gente visualiza o conteúdo de uma forma que quer passar, mas não sabe como cada um vai absorver. O que eu queria dizer em relação ao solo, quer dizer, o solo é o substrato básico do sistema de produção, né? É o que a gente vai utilizar para botar as plantas. E, normalmente, ele é negligenciado. Basta a gente ver que a maioria dos solos hoje em sistemas de produção, de pastagens ou de grãos, de fibras florestais, ele tem perdido capacidade, suporte por perda de infiltração, né? Resistência à penetração de raiz, desequilíbrios químicos que levam ao empobrecimento, à fertilidade, a erosão, né? Processos de degradação dos mais diversos. Então, assim, compreender bem o seu solo é o princípio básico para saber os potenciais e as limitações, as melhores técnicas de manejo e como aplicar essas técnicas. Então, a gente sabe que também é um conteúdo um pouco indigesto, mas é muito importante dar valor ao solo que você tem na sua propriedade. Sempre que me perguntam qual é o solo ideal, é aquele que tem 35% de espaço poroso, 5% de matéria orgânica, o que é isso? Não, é o solo que você tem. O solo ideal é o solo que você tem. Cuide bem dele, entenda bem ele, saiba dos seus potenciais, das suas limitações e use técnicas adequadas para que ele espécie o melhor ambiente para a produção da cultura. No mais, qualquer dúvida, como o Paulo falou, estamos à disposição e agradeço pela oportunidade. Ok, antes da mensagem final do João Herbert, eu queria mais uma vez aí parabenizar a todos, né, que participaram, agradecer também pelos elogios aí que vocês fazem essa importante empresa de pesquisa agropecuária que é do povo brasileiro, né, que empresa nacional. Então, a gente agradece muito a vocês por toda essa contribuição, e que bom que vocês estão fazendo esse curso aqui, conforme foi bem destacado aí. É um curso bastante completo em uso e manejo de irrigação, com uma carga horária de 200 horas, né? E que a gente passa o melhor conteúdo com os melhores especialistas da área em relação ao uso e manejo de irrigação. João Herbert, por favor, a sua mensagem final. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de participar do curso, de poder contribuir. Gostaria de lembrar que nós trabalhamos numa área que por muito tempo ela foi negligenciada e até hoje ela ainda é negligenciada, que é essa parte de física. Ela é essencial para se ter um sucesso em qualquer uso do solo, não apenas o uso agrícola. E aqui eu gostaria de lembrar a todos os que fazem o curso o seguinte: irrigação hoje é uma atividade para profissional. E não importa se é micro ou se é mini, isso não faz diferença prática. Se não houver uma gestão profissional do sistema, ele não vai funcionar. Ele pode até não ser bem sucedido por conta da parte agronômica, mas em em alguma etapa se ele não tiver a gestão profissional, ele não vai conseguir se sustentar. E apesar de ser uma palavra um pouco desgastada, mas sustentabilidade envolve sustentabilidade ambiental e envolve sustentabilidade econômica. Então, o conhecimento detalhado da gestão, o conhecimento técnico do sistema,
conhecimento de solo isso é essencial. Sem isso, você não consegue fazer uma gestão profissional e não consegue ter a viabilidade econômica. E lembrando também que as restrições hoje são muito maiores do que eram antes e as tendências é que essas restrições aumentem. Tanto por conta de legislação, nós temos uma legislação ambiental cada vez mais rigorosa, uma dificuldade cada vez maior de ter acesso à água, mesmo que a água esteja literalmente no fundo do seu quintal, mas existem as questões de outorga, de licenciamento, que a tendência é que isso seja cada vez mais restrito. Então, isso exige por parte do irrigante uma profissionalização maior, um conhecimento maior do sistema, um conhecimento maior do processo, e há uma atenção muito grande a como que tudo isso tem que ser trabalhado. Porque se isso não for feito, mais cedo ou mais tarde o seu negócio pode ser inviabilizado. E nós estamos aqui justamente, não só para atender as necessidades do curso em si, mas enquanto empresa de pesquisa, enquanto empresa que desenvolve tecnologia, ela existe justamente para isso, para que vários dos desafios que existem, que sempre existiram e que vão continuar aparecendo, eles possam ser adequadamente tratados, ou seja, que nós possamos continuar viabilizando o negócio agrícola em um ambiente que a gente sabe que trabalha com incerteza grande, que é um ambiente que nós temos o nível de exigência do produtor é cada vez maior, e isso não vai retornar, a tendência é que a coisa realmente fique cada vez mais complexa. Então, uma das funções desse curso justamente é isso, é tentar dar o máximo de informação, mas de modo a que o próprio produtor tenha a condição de caminhar pelas suas próprias pernas, de gerenciar o seu negócio de uma forma profissional e de ser bem-sucedido. Obrigado, João Herbert, obrigado a todo o time que esteve aqui conosco. Mais uma vez, nós queremos lembrar da nossa próxima live no dia 15 de outubro, com as unidades 6, sobre requerimento de água de culturas. De novo, o Reinaldo Gomide vai estar aqui conosco, e a unidade 7 do módulo 2, seleção do método de irrigação. O nosso colega Camilo Teixeira Andrade, né, estará conosco também no dia 15 de outubro, para a nossa segunda live dessa série de 3, né, que nós teremos dessa edição da turma 2022 do curso Irriga Web, uso e manejo de irrigação. Agradecemos a cada um de vocês, pesquisadores, colegas da Embrapa, que estão aqui conosco nesse momento. Agradecemos também aos participantes que se mantiveram aqui, que estiveram durante esse período de mais de 1h e 30 minutos conosco. Agradecemos também aos colegas Silvio, que está aí nos bastidores, né? A Taine, ao Arnaldo, que fez com que essa live acontecesse. Então é isso, gente. É um time, é uma equipe que um contribui e nós juntos somamos forças para que a gente possa estar aqui contribuindo da melhor forma possível com uma irrigação eficiente para a melhoria dos nossos sistemas de produção agrícola e aumento da eficiência e da produtividade da nossa agricultura brasileira. Obrigado a todos, uma boa noite a todos e até a próxima live. Não deixem de participar do grupo no Telegram lá, que é administrado pela Taine, e que, com certeza, o convite para a próxima live a gente vai fazer tanto no grupo, como também via plataforma Ava Embrapa, chegando no e-mail de cada um de vocês. Obrigado a todos, uma boa noite a cada um.